Vamos à lição de número 7. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jó. Vamos deixar a Bíblia aberta para nós analisarmos a palavra do Senhor conforme nós vamos desenvolvendo essa extraordinária lição. O título ele é muito importante no significado da teologia bíblica, porque quando nós estamos fazendo menção da teologia de Bildade, nós estamos fazendo uso aqui de um pensamento que deve ser da Bíblia. A teologia ela deve ser bíblica. Existe teologia extra-bíblica, existe teologia que não é boa, mas a teologia boa é a teologia da Bíblia, é a teologia que estuda sobre Deus. Então esta teologia é boa. Engana-se quem diz que teologia é coisa do diabo. Teologia é coisa de Deus, teologia é coisa boa. Teologia bíblica, teologia divina é coisa boa. Então, partindo disso, nós vamos analisar a palavra do Senhor dentro deste assunto, a teologia de Bildade, o discurso de Bildade em relação ao Jó. Se há sofrimento, há pecado oculto? Pastor Paulo, já com muita precisão, expressou algumas verdades aqui para esta pergunta. Mas eu ainda quero responder dizendo: Deus é reto e justo. Deus é santo. E nesta lição, nós vamos ver a contraposição que Bildade faz do caráter de Deus com o pecado humano. Então, logo, se Deus é santo e justo, Ele não compactua com o pecado oculto de uma pessoa. Isso é verdade, isso é bíblico, isso é uma doutrina correta. Porém, ao constatarmos ao longo das Escrituras, nós vamos ver que realmente o que foi dito aqui como resposta desta pergunta do título, que o pastor expressa com precisão, nem todo sofrimento é resultado de pecado oculto. E o livro de Jó e todos os livros da Bíblia deixa isso muito claro. Então nós precisamos entender que o diálogo de Jó com Bildade deve nos levar à seguinte reflexão: os problemas que se abatem na vida dos servos de Deus quase sempre não podem ser explicados de forma simples, porque nós não sabemos o que é que está acontecendo no mundo espiritual por permissão de Deus. Na nossa introdução, então, nós vamos ver que o Bildade apresenta o caráter justo e reto de Deus. Isso é correto, isso está bem, esta afirmação é correta. Por quê? Porque o caráter de Deus é justo e é reto. Vamos ler Deuteronômio capítulo 32 e verso 4, por favor. Deuteronômio capítulo 32 e verso 4, que fala sobre esta verdade. Deuteronômio capítulo 32 e verso 4, diz assim: Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Então esta expressão do Bildade é correta. Deus é justo e reto. Porém, o que está errado na expressão do Bildade? O que ele se equivoca falando aqui? Que Jó estava sofrendo por causa de um pecado oculto. Mas a pergunta é: como ele sabia? Como é que Bildade sabia que o Jó tinha pecado oculto? Quem revelou isso a Bildade? Bom, Deus não revelou a Bildade. E a sua fala, o seu sermão, a sua teologia, ela está desprovida dos princípios de Deus. Estão desprovidas da palavra de Deus. Então ele apresenta o caráter justo e reto de Deus, mas em contrapartida ele fala sobre um pecado oculto na vida de Jó. E isso
não era verdade. Deus é um ser muito distante, ele disse para Jó, e que devido à sua onipotência e grandeza, está muito longe do ser mortal. O que tem de verdade nisso aqui? O que Bildade falou que é verdade aqui? Que Deus é onipotente. Mas o que está incorreto nesta expressão? Que Deus está ausente do ser humano. Isso não é verdade. O Deus que nós servimos é um Deus presente. É um Deus que anda conosco. Então ele está equivocado em dizer que Deus está ausente do ser humano. Mas ele está correto em dizer que Deus, ele é onipotente. Vamos ler Apocalipse 19:6, por favor. O livro da Revelação, livro de Apocalipse, capítulo 19 e o verso 6. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. A Bíblia nos declara que Deus é todo-poderoso. Você reconhece isso? Pode glorificar ao Todo-Poderoso? Vamos ler Jó, capítulo 37, verso 23. Aproveitando o ensejo do livro que estamos estudando, vamos ver que Deus é todo-poderoso, revelado também neste livro. Jó, capítulo 37, verso 23, nos diz a palavra do Senhor: Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar, grande é em poder, porém, a ninguém oprime em juízo e grandeza de justiça. A Bíblia nos revela que Deus é todo-poderoso. Bildade tem razão na sua onipotência, ao falar da sua onipotência. Ser onipotente significa dizer que Ele pode todas as coisas. Não há alguma coisa que Deus não possa fazer. Não há nada impossível para Deus. Nós servimos ao Deus que pode todas as coisas. O nosso Deus, Ele é todo-poderoso. Então, nesta introdução se destaca pelo menos essas duas coisas aqui, e eu gostaria de deixar isso aqui esclarecido nas expressões corretas do Bildade, mas nas expressões incorretas que ele fez a respeito de Jó. Então, vamos, a partir de agora, explorar o tópico 1. O pecado em contraste com o caráter justo e santo de Deus. Qual é a teologia de Bildade? Qual é o discurso de Bildade? Qual é a fala de Bildade? Qual é o sermão que Bildade traz para a pessoa do Jó? Ele quer dizer que o que está acontecendo com Jó é porque Deus é justo e reto, que o caráter de Deus é santíssimo e que o ser humano é um pobre pecador, e que por então ele ter dito que Jó tinha um pecado oculto, então agora todo este sofrimento que Jó está passando é por causa disso que ele está ocultando. Ele não está confessando um pecado para Deus. Então a teologia de Bildade se desenvolve nesse aspecto no capítulo 8 de Jó, do versículo 1 ao 22. Nesse capítulo 8 aparece o primeiro discurso de Bildade. São três discursos que nós lemos aí uma parte deles na leitura bíblica em classe. O primeiro discurso está então no capítulo 8, o segundo discurso de Bildade está em Jó capítulo 18, e o terceiro discurso está no capítulo de número 25. Quando o Bildade diz que Deus é justo e santo, e Jó um pecador, e que está pagando pelo um pecado que cometeu, ele está usando apenas dois atributos de Deus. E quais são os dois atributos que o Bildade usa para falar a Jó? Que Deus é justo e que Deus é reto. Mas Deus não fica enquadrado apenas nesses dois atributos. Deus é justo? Ele é. Deus é reto? Ele é. Nós acabamos de ler. Mas Deus também é bom. A Bíblia revela que Deus é bom. Vamos ler Atos capítulo 14, verso 17, para confirmar isso. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 17. Deus é justo, Deus é reto, mas Deus também é bom.
Atos capítulo 14, verso 17, nos diz a palavra de Deus: e contudo, não se deixou a si mesmo nem sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-nos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os nossos corações. Uma outra versão fala mais especificamente sobre a bondade de Deus. Então Deus é justo? É. Deus é reto? É. Mas Deus é bom. E além de ser bom, Deus também é amor. Vamos ler 1 João capítulo 4, versículo 8. 1 João capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é... Resumindo, o discurso de Bildade só tem justiça, só tem a severidade de Deus sobre a vida de uma pessoa. O discurso do Bildade não traz amor com ele, não traz bondade com ele. O discurso de Bildade para Jó não ajudou ele em nada, muito pelo contrário, só piorou a situação. Porque quando nós analisamos o livro de Jó, e você já deve ter lido isso, abra sua Bíblia em Jó capítulo 2, o versículo de número 11, a parte final do verso 11, nos diz assim: e combinaram, quem combinou? Elifaz, Bildade e Zofar, combinaram ir juntamente e condoer-se dele e consolá-lo. Eles se combinaram entre amigos estarem com Jó para ajudar a Jó. E a Bíblia nos diz, no versículo 12, levantando eles de longe os olhos, não reconheceram a Jó. Ergueram a voz e choraram, e cada um rasgando o seu manto lançava pó ao ar sobre a cabeça. Versículo 13 significa muito. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito. 7 dias e 7 noites são 168 horas em silêncio. Eles deveriam ter ficado quietos. Quando o Bildade abre a boca para trazer o seu discurso, ele fala uma asneira, ele fala besteira para Jó. Ele não ajuda Jó, ele prejudica Jó. Ele fala que Deus é justo, está correto. Ele fala que Deus é reto, está correto. Mas quando ele diz que Jó está em pecado, o que ele sabe da vida de Jó? Deus já havia dito no capítulo 1 e o verso 1, que Jó é um homem justo, é um homem reto, é um homem íntegro, é um homem que se desviava do mal, era um homem de Deus. Naquela ocasião, sendo provado, passando pelo sofrimento, Jó não deixou de ser um homem de Deus. Quem era Bildade para falar acerca de Jó? A falar do jeito que falou com Jó. Então, ele usa um discurso desprovido da bondade de Deus e do amor de Deus. Um sermão com base só em justiça. E Deus não trabalha assim. No Calvário fica muito claro a justiça e o amor de Deus. Ali na cruz, quando Deus permitiu Jesus ser crucificado, fica demonstrado a justiça de Deus, que é plena, que é absoluta, que é soberana, mas também mostra o seu amor revelado através de Cristo, porque Ele mandou Jesus para morrer por mim e por você, pela humanidade inteira. Por isso Deus amou o mundo que deu Jesus para morrer na cruz do Calvário. Fica nivelado a justiça de Deus e fica nivelado o amor de Deus. Mas o sermão de Bildade é desprovido de amor, é desprovido de bondade, é só justiça. E o nosso Deus não é só justiça, o nosso Deus é bom, o nosso Deus é reto, o nosso Deus é justo, o nosso Deus é fiel, o nosso Deus é leal. Glória a Deus por essas verdades que pertencem ao caráter reto do nosso Senhor. No subponto 2, nós temos uma compreensão limitada da natureza de Deus. Por quê? Porque o Bildade traz consigo uma compreensão incompleta da natureza divina, o que faz com que ele pense que o sofrimento de Jó seja absolutamente a consequência de um pecado que Jó cometeu e ele não confessou. Então, aqui fica compreendido, fica evidenciado que
Jó, para a Bildade, ele tem que demonstrar que é realmente bom e que ele merece o favor de Deus. E aqui entra um problema, o qual a questão de que o ser humano pode chegar-se diante de Deus e se auto-justificar como um ser humano bom, como um ser humano justo. E não é assim que funcionam as coisas. Por quê? Porque a Bíblia diz que não há um bom sequer na terra. Não há um justo sequer na terra. Mas tem um Deus bom no céu e tem um Deus justo no céu, que age na terra através da sua palavra. Mas como que Bildade quer expressar isso? Quando fica registrado no capítulo 8, versículo 5 e o versículo 6. Mas se tu, Jó, de madrugada buscares a Deus, e aqui uma coisa interessante, é só de madrugada que temos que buscar a Deus. Em todos os momentos nós podemos buscar a Deus e podemos encontrar a misericórdia de Deus. O Bildade tem um foco em apenas uns pontos e não abre para outros em relação à bondade de Deus, misericórdia de Deus, favor de Deus para a vida do homem. Então ele diz: se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdias, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. O que isso significa? O homem não é justificado pelos seus méritos. Não há méritos nenhum em nós. Todos os méritos são de Jesus. Eu vou repetir, todos os méritos pertencem a Jesus. Em nós não há méritos, em nós há deméritos. A justificação, segundo a Bíblia, segundo a doutrina paulina, o desenvolvimento paulino na Bíblia, é pela graça de Deus. Abra a sua Bíblia em Gálatas, capítulo 2, vamos ler o versículo 15 e o versículo 16. Gálatas, capítulo 2, versículo 15 e versículo 16. Nós, disse Paulo, somos judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. O enfoque de Bildade não é a graça, o enfoque de Bildade é na meritocracia. Se você for bom, Deus vai te abençoar. Se você se mostrar reto, Deus vai te abençoar. Mas Jó era reto, Jó era íntegro, Jó se desviava do mal. Resumindo tudo, Jó era homem de Deus. E Bildade não estava entendendo o que Deus estava fazendo com a vida de Jó. Assim é nos dias atuais. Tem muitas pessoas que não sabem o que Deus está realizando através de uma pessoa e outras a julgam mal, pelos seus próprios pensamentos, pelos seus vãos discursos, por aquilo que não tem fundamento na palavra de Deus. E tudo aquilo que é desprovido da palavra de Deus, Deus não tem compromisso. Deus tem compromisso é com a sua palavra. Quando nós estamos vivendo pela palavra de Deus, Deus se compromete com ela em cumprir a sua vontade também na nossa vida. Então não é por meritocracia, é pelos méritos de Cristo. Nós não podemos fazer nada diante disso. E, mediante esta expressão de Jó, o Jó, sendo um homem de Deus, ele quer expressar para a Bildade uma defesa. Jó tem uma fala em contrapartida a isso, e ele mostra a imperfeição humana para a Bildade. Jó reconhece isso. E o subponto 3 fala exatamente sobre essa questão. Então, diante da defesa teológica feita por Bildade, Jó pergunta: como se justificaria o homem para com Deus? Jó 9:2. O que Jó está dizendo para a Bildade com esta pergunta? Jó está consciente que não há nenhuma perfeição no homem, que perfeito só é Deus, e que nenhuma habilidade humana pode fazer com que o homem seja justificado por Deus. Irmãos, não é do nosso jeitinho, não é do jeitinho brasileiro que nós vamos ser justificados diante de Deus.
nós vamos ser justificados diante de Deus se o sangue de Jesus estiver sobre nós. Se nós formos pessoas nascidas de novo, comprometidas com o reino de Deus, comprometidas com a palavra de Deus, é com estes que Deus tem compromisso na terra. São estes que são justificados por Deus à luz da sua palavra. Então Jó reconhece, é verdade. Só que tem um detalhe, ele expressa outra coisa aqui. Para Bildade, nas entrelinhas ele quer dizer isso aqui. Eu confesso realmente, eu sei que eu sou um pecador, mas Jó quer dizer, e quem não é? Bildade também era pecador. Todos nós somos pecadores. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, ele diz, todos pecaram, todos é todos, até Jó pecou em alguns aspectos da sua vida. Mas em relação a Deus nesse momento não havia pecado. Era Deus que estava aprovando ele. Era a permissão de Deus. Porque o diabo tocou em Jó porque Deus permitiu. Se Deus não permitisse, o diabo não tocaria em Jó. Agora, uma coisa interessante aqui. O que é pior que sofrer, irmãos? É sofrer sem saber. O Jó estava passando por um sofrimento sem saber. E a Bíblia diz isso. E como ele não sabe o que está acontecendo, e ele sabe que é homem de Deus, ele faz defesa. Ele faz a sua defesa perante Bildade. Mas ele não percebe que Deus está usando Jó para dar respostas a Bildade. E Bildade não percebe que é Deus usando Jó. Na ideia de Bildade, o Deus criador de todas as coisas, se isola do homem por causa da sua onipotência, da sua grandeza, da sua santidade, e deixa o homem de lado. O Bildade não está percebendo que através da boca de Jó, Deus está usando aquele homem para trazer estas revelações aqui. Então ainda, disse Jó, ele diz, eu reconheço que sou pecador, mas e quem não é? E quem vai se justificar diante de Deus? E Jó capítulo 9, verso 30 e 31, Jó diz assim, ó, ainda que me lave com água da neve, e purifique as minhas mãos com sabão, mesmo assim me submergirás no fosso, e as minhas próprias vestes me abominarão. Isso aqui é uma linguagem poética, tá? Nós percebemos muitas vezes as linguagens poéticas na Bíblia, mas ele está afirmando objetivamente a doutrina da santidade de Deus e da pecaminosidade do homem. Jó está dizendo, Deus, Ele é santo, e eu sou um pecador. Mas ainda que eu tome banho com estas coisas aqui, não vai adiantar. Se Deus não me justificar, o que adiantará? Eu reconheço que eu sou um pecador, eu reconheço que Deus é santo. Ele vai quebrando as bases do Bildade, ele vai colocando por terra o sermão humano do Bildade e vai colocando Deus sobre todas as coisas. Quem vai desaparecendo? O homem. Quem vai sumindo? É Bildade. Quem vai aparecendo? Deus em Jó. Deus vai crescendo na vida de Jó. Deus vai crescendo na história de Jó. Deus vai crescendo naquele problema que Jó está enfrentando. Então, o grande questionamento do Jó poderia ser para aquele homem: é verdade que onde há sofrimento há pecado? Os seus amigos diriam sim, e Jó diria não, não é assim. Não significa que alguém estar sofrendo está pela condição de algum pecado que cometeu e não confessou. Jó está dizendo, não é assim, Bildade. E nós vamos explorar isso depois, voltando no capítulo 8. Entramos no tópico 2, porque eu quero usar mais a Bíblia daqui a pouquinho, no sentido de explorar versículos ali, que eu separei para trazer para nós aqui. Ponto 2, o pecado visto como quebra da moralidade tradicional. O que o Bildade está usando nesse momento aqui? O moralismo por tradição. O que ele destaca? Ele destaca a tradição, e não os princípios da palavra de Deus. Eu gostaria que você abrisse a Bíblia em Marcos. Vamos abrir a Bíblia no Evangelho que escreveu Marcos, no capítulo de número 7. Eu quero levar você a pensar e ver no momento em que Jesus trata com um grupo de pessoas religiosas. Jesus está tratando com um grupo de pessoas religiosas no capítulo 7, que estão fazendo uma coisa que é grave. O que é grave? É supervalorizar a tradição e menosprezar a palavra de Deus.
A tradição é coisa boa? Dentro de alguns aspectos mas ela não está acima da palavra de Deus. O que está acima da tradição é as Sagradas Escrituras. E eu vou ler rapidinho para você entender o que eu quero dizer. Capítulo 7 de Marcos. Ora, reuniram-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, vindos de Jerusalém, e vindo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, vai vendo. Isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelando-os os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu Jesus: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito de homens. Observe o verso 8. Negligenciando o mandamento de Deus e guardando a tradição dos homens. Olha o 9. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardar a vossa própria tradição. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus está reprovando aquele grupo de pessoas religiosas que colocam a tradição em cima da palavra. E Jesus está trazendo a palavra para cima da tradição. Por quê? Porque a palavra tem mais valia, a palavra tem mais efeito, a palavra tem mais valor, a palavra tem mais poder. A palavra é o que vale, a palavra é o que predomina, a palavra é o que tem que prevalecer segundo a palavra de Jesus. Porque eles estavam observando coisas da natureza da tradição humana. E Jesus estava priorizando as coisas eternas, os princípios eternos. E o Bildad estava fazendo isso, supervalorizando a tradição, trazendo uma mensagem moralista sobre a vida de Jó, valorizando a tradição passada, querendo dizer: Jó, olha só os nossos antepassados, olha como viveram os que passaram antes de nós aí, ó. Lembra deles, os homens que tiveram moral diante de Deus, Deus os abençoou, mas quem não teve, Deus vingou, Deus julgou, justiça pesada sobre Jó, e Jó sabia disso. Vamos pensar, é claro que ele reconhece que Deus é santo, que Deus é justo, que Deus é reto, e Jó também sabe que se estivesse em pecado, Deus o julgaria, mas Jó sabia que ele estava em comunhão com Deus. Jó não estava em pecado. Então, o problema que Jó estava enfrentando não era absolutamente por causa de pecado oculto. Jó não estava em pecado. Então, no subponto 2, a subversão da ordem moral. O que se destaca aqui? Bildad quer dizer que pelas desgraças sofridas por Jó, foram ocorridas por causa da quebra da moralidade estabelecida por Deus. Como uma quebra de moralidade estabelecida por Deus? Gálatas capítulo 6 e versículo 7. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja da Galácia, ele diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também ceifará. Porém, Jó não estava quebrando leis nenhuma aqui. Jó não estava pecando. Jó não estava quebrando a lei moral. Jó não estava quebrando a lei espiritual. Jó estava vivendo uma vontade de Deus para aquele momento. E assim nós temos que viver, irmãos. A vontade de Deus nos momentos da nossa vida, sejam eles bons ou sejam eles maus. O que tem que prevalecer é a vontade de Deus. Nós sabemos, como Jó, que se semearmos coisa que não presta, vamos colher coisas que não prestam. Mas se nós semearmos coisas boas, principalmente no reino de Deus, é dentro dele que vamos colher as melhores coisas, porque essa é a promessa de Deus: plantou, colheu. Então, se destaca no subponto 3 uma coisa: o Jó, nessa altura, e nós vamos observar daqui a pouco, nos discursos de Bildad e na fala de Jó,
O Jó chega um determinado momento que ele, entre aspas, ele cansa de falar a Bildade. Ele está ficando, entre aspas, cansado de se justificar para o Bildade. E o que ele faz? Ele busca algo em Deus. Porque, como Jó está convicto que não havia quebrado leis de Deus, leis morais de Deus, leis espirituais de Deus, e que era inocente naquela ocasião, e que Jó o estava acusando, ele não quer mais ficar falando com Bildade, expressando aquelas palavras, porque além da sua fraqueza, do estado que ele estava, se você não sabe, observe um dia, detalhadamente, por favor, pegue a Bíblia, um determinado tempo da tua vida, estude, leia o livro de Jó, cuidadosamente. Você vai ver quantos sintomas a doença que os médicos diriam hoje seria chamada, entre alguns nomes, como foliaceus. Essa doença foliaceus, segundo os médicos diriam que era o que Jó estava passando, que o diabo colocou na vida dele, apresenta na Bíblia, apresenta no livro de Jó, 16 sintomas que ficaram aflorados na vida do Jó, perceptível a qualquer pessoa. Eu vou destacar uns aqui, para nós ganharmos tempo. Mas, por exemplo, Jó perdeu todos os dentes da sua boca. Jó perdeu peso como ninguém. A cor da sua pele trocou, ficou escura. Havia muitas feridas sobre o corpo. Alucinações Jó tinha. Jó tinha insônia. Quando ele conseguia dar uma cochiladinha, vinha pesadelo sobre a sua cabeça. Vai viver desse jeito, irmãos. A Bíblia diz que o hálito de Jó era intolerável à sua mulher. Era crítica a situação. E num determinado momento ele diz: socorro, socorro. Ele diz para os seus amigos, mesmo eles vendo aquela situação deplorável de Jó, a Bíblia diz que eles não tiveram misericórdia dele. Eles eram ruins de lida, eram gente maligna, eram gente ruim, se diziam ser amigos de Jó. Vai conviver com um amigo assim, que em vez de no momento da tua dificuldade, da tua situação crítica, te estender a mão, te apoiar, falar o que falava para Jó: Jó, tu está em pecado, tu não tem condições de estar diante de Deus, tu é um pecador. E pior, sabe o que se destaca? Olha que coisa terrível, irmãos. O texto áureo, o Bildade disse: se os teus filhos morreram, é porque também estavam em pecado. Tu não só perdeu os teus bens porque está em pecado, você também perdeu os teus filhos porque eles também estavam em pecado. E os filhos de Jó não estavam em pecado, até onde eu sei. Tinham uma vida regrada também, tinham conhecimento sobre Deus também. E sobretudo pelo testemunho do pai nesse contexto aqui é muito importante lembrar. Então vocês imaginem, um amigo que deveria chegar para consolar a Jó, estava prejudicando a Jó, estava piorando a situação. Era uma palavra desprovida de consolo, era um sermão, era uma fala desprovida da misericórdia de Deus. Era só justiça, era só peso em cima de Jó, era só coisa ruim sobre ele. Bildade não sabia que quem estava cuidando de Jó era Deus. Jó estava sendo cuidado por Deus, preservado por Deus, sendo amado por Deus, tendo a misericórdia de Deus. Como é que eu sei? Porque ele não estava morto. Ele estava vivo, Deus estava mantendo ele vivo. E estar vivo é misericórdia de Deus, é favor de Deus, é graça de Deus. Você pode louvar a Deus porque você está vivo? Vivo e bem, né? Cheiroso. Você está aí bonito, bem arrumado. Não tem feridas sobre o teu corpo. Não está saindo pus do teu corpo. Você não está na condição de Jó.
Dá para glorificar a Deus com bastante folga, né, irmão? Sim ou não? Hã? Sim ou não? Dá para glorificar a Deus, irmãos? Dá ou não dá para glorificar a Deus? E quando o tempo feio chega, você glorifica a Deus? Glorificar a Deus no tempo bom é muito fácil. Agora, glorificar a Deus no tempo difícil, tem que ser crente, tem que ser Jó. Passar as provações que Deus permite, tem que ter características de Jó. Então, o que ele quer? Ele não quer mais ficar falando a Bildade, ele quer recorrer a Deus. Ele diz isso. E no subponto 3, nós podemos ver que fica claro isso aqui, porque ele contempla algo, ele contempla o Redentor na fala dele. Ele está passando aquele problema, mas ele diz: eu sei que o meu Redentor vive. Eu vou explorar isso aqui depois com mais precisão. Mas ele diz: eu não vou ficar expressando aqui para ti o que eu não fiz, e tu não sabe que eu não fiz. Tu me acusa que eu fiz, mas eu não fiz. Eu vou buscar misericórdia em Deus. Irmãos, vamos aprender uma coisa. É bom estar com as pessoas? É. Depende das pessoas também. Mas é melhor estar com Deus. É bom contar com a ajuda das pessoas? É. Mas é melhor contar com a ajuda de Deus. Porque a ajuda de Deus é fiel. Deus não trai, Deus não mente, Deus não engana, Deus não trapassa, Deus não dá nó em ninguém. Deus cuida e cuida bem. Eu disse que Deus cuida e cuida bem. Na amizade que Ele tem com os seus servos, é uma amizade leal, é uma amizade fiel. Por isso que um amigo fiel, um amigo leal, pode abrir o coração para Deus em qualquer momento, em qualquer instância, em qualquer lugar e dizer o que está passando. Quem vai compreender melhor que as pessoas é o nosso Deus. O nosso Deus vai entender melhor do que qualquer pessoa na terra. Então ele diz: chega, eu vou buscar misericórdia em Deus. É nele que eu vou expressar o que eu estou passando, e eu quero saber também por que eu estou passando. Então, nós deixamos o tópico 2 e vamos ao tópico 3, que é o pecado em contraste com a majestade de Deus. O que se destaca no subponto 1? A grandeza de Deus, que está no terceiro discurso de Bildade. Esse discurso é feito para engrandecer a Deus e rebaixar a Jó. Olha que coisa terrível. Ô gente, no reino de Deus, Deus não rebaixa ninguém. Deus trata a todos com o mesmo nível de justiça, com o mesmo nível de amor. Deus, Ele é imutável. Porque, por exemplo, uma mensagem pregada em um culto, ela é a mesma para todos. Deus está tratando com aquela mesma justiça para todos. Ele não está rebaixando ninguém. No aspecto do amor, por exemplo, Ele ama a todos de igual maneira. Ele ama a todos de igual maneira. Deus não muda nisso. Deus permanece nisso. Mas o discurso de Bildade é feito para exaltar Deus e rebaixar a Jó. Então, nesse longo debate aqui, que acontece de Bildade com Jó, ele esgotou os argumentos de Bildade. Bildade estava ficando fraco nas expressões. Porque eu quero crer que Jó, além de ser um homem inteligente, ser um homem sábio, naquele preciso momento ele era uma pessoa usada por Deus a dar as respostas para Bildade. E nós vamos ver isso daqui a pouco também. Eram respostas que só poderiam vir do trono de Deus. Não poderiam sair da pessoa do Jó naquela circunstância sem ter um conhecimento a mais de Deus. Em outras palavras, Jó conhecia muito bem a Deus, o que Bildade não. Bildade não conhecia Deus. Então a gente tem que tomar cuidado com esses tipos de amizades na nossa vida. Nós temos que andar com pessoas de Deus, que sejam amigas de Deus, que conheçam a Deus, para falar a respeito dEle, para falar a respeito da sua vontade. Porque senão, serão pessoas que vão falar da sua vontade, do seu querer, do seu jeito, a sua maneira de pensar, a sua maneira de ver as coisas. Mas nesta vida aqui, mediante a palavra de Deus, não é assim que funciona. É do jeito de Deus, é do jeito de pensar de Deus, é do jeito de agir de Deus, não é do nosso jeito. Então, o que acontece? O Bildade começa a repetir as expressões.
Ele vai ficando fraco na sua forma de falar a Jó. O Bildade acaba criando um abismo muito grande entre ele e os homens, colocando Deus muito distante das situações que o Jó sabia que Deus poderia resolver. Bildade começou a se perder no seu discurso, virou um discurso contraditório. Ao tempo em que ele dizia que Deus estava longe, mas observando a vida de Jó, todo arrebentado, uma situação deplorável, mas vivendo, adorando a Deus, dava a entender, Deus é na vida desse homem. Começou a se contradizer, Deus é grande, começa a falar sobre a grandeza de Deus, mas mesmo assim, chega um determinado momento do discurso, ele volta a dizer, pois é, Jó, Deus é grande, mas assim, tu é pecador, tu continua com pecado escondido. Ele não dava o braço a torcer, ele não queria dizer que Jó era um homem de Deus. Então no subponto 2 ele diz sobre a onipotência de Deus, mas a ausência de Deus em relação aos seres humanos na terra. Ele quer dizer, Deus existe, mas se ausentou de você, Jó. E ele quer dizer também, Deus não deve ser visto apenas em sua força, mas sobretudo por seu amor. O que Jó estava vendo naquela situação? Que a fala do Bildade não era carregada do amor de Deus, era de uma justiça própria. Escuta o que eu vou dizer. E quem age por justiça própria, fere os outros. Age por justiça própria, por pensamento próprio, machuca os outros, bate nos outros, fere os outros, em vez de ajudar, só piora. Quando Jó responde a Bildade do jeito que responde, você vai ver que Jó é um homem de Deus, é um homem temente a Deus, porque um homem temente a Deus sabe como se expressar em suas palavras e em suas respostas. Sim ou não? Sim. Isso diz a Bíblia. O comportamento de Jó frente às acusações de Bildade deixava um Deus sobremaneira alegre. Então, se destacam nesses subpontos e nesses tópicos essas verdades. Agora veja uma coisa, eu vou fechar a minha lição e levo você a Jó capítulo 8. Abra lá, por favor, Jó capítulo 8. Vamos ao primeiro discurso do Bildade aqui. Jó capítulo de número 8. Se alguém estava bem e o sofrimento chegou, era a fala do Bildade, é porque pecou. Só sofre quem tem pecado oculto. Para Bildade, a defesa de Jó era inadmissível. Por quê? Porque o sofrimento só podia ser fruto do pecado escondido. Jó capítulo 8, versículo 2. Até quando falarás tais coisas? E até quando as palavras da tua boca serão qual vento impetuoso? Ou seja, Bildade está dizendo, Jó, para de se justificar. Essa tua conversa é fiada. Essas tuas palavras não vão dar em nada. Não adianta, tu é um pecador, tu está em pecado. Para Bildade, a morte dos filhos foi resultado de pecado escondido também. Jó capítulo 8, versículo 4. Para Bildade, no seu pensamento, Deus é justo e só pune aqueles que pecam. Jó capítulo 8, versículo 4. Para Bildade, Deus usou de justiça, porque Ele é justo e faz o que quer. Usou do direito que Ele tem, porque Ele é justo, Ele é criador, mantenedor de todas as coisas. E Jó perdeu os bens, perdeu os filhos, perdeu a saúde, perdeu a honra, por causa do pecado oculto. Eu passei aqui, mas é o Jó capítulo 8, versículo 13, essa fala. Agora damos a sequência no versículo 5. Para a Bildade, era simples resolver aquela situação. Jó, peça misericórdia. Coloca os teus olhos na Bíblia que você vai ver a sequência. Bildade estava dizendo para Jó, Jó, tu quer ter a tua vida restabelecida, os teus bens restabelecidos? Peça misericórdia. Bildade está querendo criar um pecado para Jó. Jó não havia pecado naquela situação. Como é que Jó vai confessar? Como é que Jó vai pedir misericórdia de um pecado que ele não fez? Olha o pensamento, olha o discurso do Bildade. Vamos abrir Romanos capítulo 11, versículo 33 a 36. Por que eu quero destacar esses textos de Paulo a Romanos? Porque Bildade pensava que conhecia Deus. Bildade pensava que conhecia muito a Deus, que poderia sondar a Deus. E Paulo revela aos romanos algo extraordinário nesta palavra. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus.
Quão insondáveis são os teus juízos, e quão inescrutáveis os teus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor, Bildade não entendeu, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Bildade não conhecia nada de Deus. Bildade não conhecia nada de Deus. Bildade chamou as gerações passadas para testemunhar para Jó. Capítulo 8, do versículo 8 ao versículo 10, ele diz: olha para os antepassados, olha para as histórias de julgamento que Deus derramou sobre a terra por causa de pecado, por causa de engano, por causa de injustiça. Tu está enganando, Jó, tu é mentiroso, tu é perverso, tu é pecador. Jó, reconhecendo então que é realmente um pecador, repetindo o que nós falamos na lição, no capítulo 9 então, e o verso 2, ele diz: pois é, mas e qual é o homem que pode ser justo diante de Deus? Todos são pecadores, até você é um pecador. Mas veja, Bildade está acusando a Jó. Vamos seguir aí, vamos na sequência, capítulo 9, versículo 15. Não vai depender de direitos diante de Deus, mas vai pedir misericórdia. Vai pedir misericórdia, Jó. Não aponte os teus direitos para Deus, vai pedir misericórdia, a Bildade está dizendo. Jó capítulo 9, versículo 22, avançando. Jó diz que não é só o ímpio que sofre, mas o justo também. Tanto justos como ímpios sofrem. Ele disse: para mim, tudo é o mesmo. Por isso digo, tanto destrói ele o íntegro como o perverso. Jó diz que não é só o ímpio que passa pelas dificuldades, o justo também, mas o ímpio também, e o justo também, e o ímpio também. Então vem dificuldades na nossa vida, às vezes, porque Deus permite, e nós precisamos enfrentar essas realidades aí. Glória a Deus. Jó capítulo 9, versículo 24. Olha o que Jó diz. Jó viu os ímpios governando e tendo prosperidade material. Como é que pode então, se ele era um homem próspero, um dos mais prósperos do Oriente? Como é que agora estava debaixo daquela situação, vendo ímpios governarem, sem serem afligidos do jeito que ele foi? Ele está dizendo: alguma coisa está acontecendo, mas eu não sei o que é. Jó, ele quer se defender, mas ele não sabe por quê, ele não sabe por que está sofrendo, mas ele tem percepção das coisas. Então, aquela fala de Bildade vai perdendo a força. Você perdeu os teus bens, Jó, porque você pecou. E Jó diz: mas e o ímpio governando e sendo próspero? Como é que tu explica? Ele quer dizer o seguinte: se eu sou um pecador, Bildade então me mostra onde é que está o meu pecado, aonde eu errei. Se tu sabe tanto de Deus assim, por que tu não me diz onde eu errei? Qual foi o pecado que eu cometi? Qual foi a desgraça que eu fiz? Qual foi a lei moral que eu quebrei? Qual foi a lei espiritual que eu não respeitei? Que você sabe além de Deus, me diga. Tem gente que julga nós assim. Às vezes é só olhando. Está nessa braba aí, esse miserável, porque está pecando. Está em pecado, só pode ser pecado. Quem é o homem para julgar alguém? Quem é nós para pensar que alguém pode estar sofrendo por causa de pecado? E se é a permissão de Deus para o nome dele ser glorificado, como é que fica esse negócio, irmãos? Agora nós convivemos com pessoas assim, que nos julgam, que apontam o dedo para nós. Não falam mais porque lhes falta oportunidade, mas nós sabemos que tem pessoas assim. E sabe o que é pior? Na maioria dos casos elas falam da nossa vida, do nosso jeito, dos problemas que às vezes nós enfrentamos, nas costas com a boca bem aberta. Eles deslancham a fala longe de nós, eles são covardes. Eles são covardes, eles não falam na nossa frente, eles não dão chance de defesa.
Porque aquele que tem Deus vai desbaratando o pensamento humano, porque fala pela Bíblia, fala por Deus, fala pelas revelações de Deus. O Bildade estava desprovido dos princípios morais de Deus, estava desprovido dos princípios espirituais da palavra, estava com um discurso puramente humano, e um discurso puramente humano não pode ajudar ninguém, se não tiver nesse aspecto aqui de uma vida cristã adequada à palavra de Deus, se não for por ela. Tem que ser pela palavra de Deus. Jesus consolava os inconsoláveis pela palavra de Deus, pelo amor demonstrado. Aquele sermão de Bildade era desprovido de tudo isso, era desprovido de graça, desprovido de misericórdia, desprovido de Deus, desprovido do conhecimento de Deus, desprovido dos princípios de Deus, desprovido da palavra de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado ao falar com as pessoas a respeito de alguma situação que elas estão passando. Jó, ele vê a grandeza de Deus, 9:32, Jó 9:32. Jó vê a grandeza de Deus e a pequenez do homem, e lamenta não entender o que está acontecendo. Jó capítulo 9, o verso 32. Ele diz: porque ele não é homem como eu, é a quem eu responda, vindo juntamente a juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós e ambos. Ele está dizendo, eu não tenho ninguém que coloque a mão por mim aqui. Bildade me ofende, Bildade me acusa, Bildade fala mal. Eu expresso aqui a minha defesa, mas entre mim e ele não tem alguém que possa dizer o que está acontecendo, porque eu não sei o que está acontecendo. Jó 9:34, Jó sabe que Deus lançou a sua vara sobre ele, mas não sabe por quê. Jó 10:2, direi a Deus, não me condenes, faze-me saber, por que contendes comigo? Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? O Jó quer saber por que está sofrendo, mas sabe de um negócio? Deus não disse. Pior do que sofrer, é sofrer sem saber, é morrer sem saber por que sofreu. Ele questiona Deus, mas Deus não responde. Então vai chegar determinados momentos da nossa vida que nós vamos passar por situações e problemas, e Deus não vai dizer para nós por que nós estamos passando por aquilo. Porque 16 vezes no livro Jó pergunta a Deus, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê? E 36 vezes ele levanta a queixa, ele lamenta, ele se queixa, ele se queixa, ele se queixa a Deus, mas ele pergunta. E das perguntas que ele fez a Deus, nenhuma Deus deu resposta. Por quê? Deus não é obrigado a responder nós. Ele é soberano, ele é dono, ele é chefe, ele é patrão, ele é senhor, ele manda, ele governa, ele faz e desfaz. E acabou a conversa. Se nós estamos vivendo pela vontade de Deus, nós temos que aceitar o bem e também o mal. Mulher, tu falas como uma louca, por que tu não aceita o bem, só aceita o bem de Deus e não aceita o mal? Vamos aceitar. Se estamos vivendo é porque Deus permitiu e vamos rasgar a veste e vamos adorar a Deus. Você pode adorar a Deus pelas tribulações da vida. Glória a Deus. Jó capítulo 18, irmãos. O segundo discurso. Então respondeu Bildade: até quando andarás de caça de palavras, Jó? Considera bem, então falaremos, porque somos reputados por animais e os teus olhos passamos por curtos de inteligência. Sabe o que Bildade está dizendo para Jó? Tu está tirando nós para palhaço? Tu está achando que a gente é um bicho aí, um ser irracional? Tu está colocando a nossa inteligência aos pés dos bichos? Bildade está dizendo, a gente é inteligente para estar falando contigo como estamos falando. Para de procurar a palavra aí, se justificar. Chega, Jó. Tu é pecador, vai ajeitar a tua vida com Deus. Se é pecador, tem pecado escondido, tem que tratar mesmo. Tem que tratar. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas aquele que confessa os seus pecados, as suas transgressões e deixa, esse alcançará misericórdia. Mas não era o caso de Jó. Então viver com pecado escondido é um erro, é grave, é doutrina bíblica, mas não era o caso de Jó. Jó não tinha pecado escondido. Então a Bíblia revela que Bildade ele foi sarcástico. No versículo 4 ali ele diz: por acaso vão se remover as rochas do seu lugar? Por tua causa, por causa das tuas falas. Ele usa de um sarcasmo terrível. E no verso 5 de Jó 18 ele diz:
Na verdade, a luz do perverso se apagará. Sabe o que Bildade está dizendo para Jó? Jó, você é um perverso. Pensa no amigo. Mas nós vamos lá se condoer do Jó. Você é um perverso, Jó. Você é um perverso. Bildade chama Jó de perverso. Nós temos que tomar cuidado com os Bildades da vida, viu, irmãos? Por quê? Porque os Bildades da vida são duros. Eles são cruéis. Eles são insensíveis. Eles não amam e não sabem amar. E Deus é bom e sabe amar. Os nascidos de novo têm amor de Deus na sua vida, mesmo aplicando justiça de Deus. Porque com a justiça de Deus, o amor revelado nessa justiça, Deus é glorificado. Mas justiça desprovida de amor, isso aqui é coisa humana. Deus não tem compromisso com essas coisas. Deus tem compromisso com justiça e com amor. Com amor e com justiça. Deus é assim. Deus trata assim. Jó 18, 21, Bildade diz assim: você não conhece a Deus. E ele conhecia Deus. No capítulo 25, já encerrando, daqui a pouco nós vamos orar. Eu gostaria de trazer aqui as últimas palavras da terceira fala, do terceiro discurso de Bildade. Ele diz: então respondeu Bildade o suíta: a Deus pertence o domínio e o poder. Ele faz reinar a paz nas alturas celestes. Acaso tem número os seus exércitos? E sobre quem não se levanta a sua luz? Como, pois, seria o justo, o homem perante Deus? E como seria puro aquele que nasce de mulher? Acusando ainda Jó: eis que até a lua não tem brilho e as estrelas não são puras aos olhos dele, quanto menos o homem que é gusano e o filho do homem que é verme. Ele está insistindo no pecado de Jó, que Jó tem pecado escondido. Faz algumas alusões à grandeza de Deus, mas volta a acusação para Jó. Aí, veja que o discurso é bem menorzinho. Por que o discurso é menorzinho? O discurso de Jó, capítulo 8, que é o discurso do Bildade, é grande. O do capítulo 18 é grande. Do capítulo 25 é pequeno, porque esgotou as palavras do Bildade. E aí o Jó responde no capítulo 26, que eu acho que nós podemos cantar um hino, pastor? Ainda? Dá para cantar um hino? Ou nós oramos depois dessa fala aqui? Podemos cantar? Dá para nós cantar então daqui a pouquinho, daqui 4 minutos, pode ser? Jó, capítulo 26, então o Jó responde a Bildade: como sabes ajudar o que não tem força e prestar socorro ao braço que não tem vigor? Como sabes aconselhar ao que não tem sabedoria e revelar plenitude do verdadeiro conhecimento? Com a ajuda de quem profere tais palavras? E de quem é o Espírito que fala em ti? Olha o que Jó pergunta para Bildade, irmãos. Quem é que está falando em ti? Quem é que está te usando? Ô irmãos, olha para mim aqui, que coisa tremenda isso aqui. Olha o que o Jó pergunta para Bildade. Qual é o Espírito que está em ti? Quem é que está falando através da tua boca essas palavras para mim? Quem é que é? Quem é que está falando essas asneiras para mim? É o teu Espírito, isso é você, isso não é Deus. Se fosse Deus, seria diferente. No verso 5 ele diz: a alma dos mortos tremem debaixo das águas com seus habitantes. O além está desnudo perante ele e não há coberta para o abismo. Olha aqui o que Jó faz, ele dá 3 nomes para o além, para o abismo, para o lugar dos mortos. Ele chama debaixo das águas o além e o abismo, querendo dizer que até lá Deus tem conhecimento das coisas. Não teria conhecimento da minha causa e não teria conhecimento da tua fala em relação a mim. No versículo 7 ele diz: olha isso aqui, irmãos, que resposta é essa? Isso aqui é uma resposta científica de Jó para Bildade. Ele estende o norte sobre o vazio e faz pairar a terra sobre o nada. Se isso aqui não é Deus na vida do Jó, então quem é? Quando Bildade dizia que Deus estava afastado do homem, Deus estava usando o Jó, Deus estava junto com o Jó, Deus estava usando a boca do Jó. E no verso 8 ele diz: prende ele as águas em densas nuvens, e as nuvens não se rasgam debaixo delas. Ou seja, ele manda nas nuvens, ele manda na chuva. Quando a chuva cai é porque ele quer, quando não cai é porque ele quer também, é porque ele manda, é porque ele governa, é porque ele é soberano. No verso 9 ele diz: encobre a face do seu trono e sobre ele estende a nuvem.
traçou um círculo à superfície das águas, até os confins da luz e das trevas. As colunas dos céus, que são os montes que ele faz alusão, tremem e se espantam da sua ameaça. Com a sua força fende o mar, e com o seu entendimento abate o adversário. Pelo seu sopro aclara os céus, e a sua mão fere o dragão veloz. Falando de seres marinhos, verso 14, para encerrar, ele diz uma coisa tremenda: eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, que leve sussurro temos ouvido dele, mas o trovão do seu poder, quem entenderá? O que Jó está querendo dizer aqui, irmãos? Eu vou encerrar. O que vemos de Deus na criação é apenas uma pequena amostra do seu ser. O que ouvimos de Deus é apenas um sussurro do seu ser, é apenas um sussurro. Conclui dizendo: só conhece a Deus aquele que o considera incompreensível e impossível de ser conhecido. Quanto mais aprendemos sobre Deus, mais descobrimos quanto ainda há para saber. Portanto, tome cuidado com pessoas que afirmam saber tudo sobre Deus, pois essa afirmação é prova de que não conhecem nem a Deus e nem a si mesmas. Fique em pé, vamos adorar a Deus pela sua grandeza, pela sua majestade, pela sua glória, pelo seu poder. Você pode adorar a Deus, você pode glorificar ao Senhor por isso? Aleluia! Das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento, quão insondáveis, Senhor, são os teus caminhos. Quem conhece a mente desse Deus? Igual a Ele e ninguém acima dele, porque por Ele, pra Ele são todas as coisas. A Ele a glória, a Ele a glória. Glória, aleluia, seja exaltado nesse lugar, Senhor. Quem conhece a mente desse Deus? Quem conhece a mente desse Deus? Não há outro igual a Ele e ninguém acima dele, porque por Ele, pra Ele são todas as coisas. Levante as mãos e adore. A Ele a glória, a Ele a glória, eternamente. 'Aleluia'. 'Aleluia'.
a glória eternamente. Você pode aplaudir a Deus e dar glórias a Ele. Aplauda com toda a sua força. Deus, nós louvamos o Teu nome. Nós exaltamos a Tua grandeza, a Tua majestade, a Tua santidade, a Tua bondade, a Tua retidão, a Tua misericórdia. Nós exaltamos a Tua palavra, nós exaltamos o Teu reino, nós exaltamos o Teu nome, nós glorificamos ao Senhor por aquilo que o Senhor é na nossa vida, e nós glorificamos ao Senhor por tudo que o Senhor faz, porque tudo que o Senhor faz e permite é bom para nós. Porque o Senhor tem controle de tudo, o Senhor é soberano, o Senhor é o nosso dono, e a Ti rendemos glórias, honras e louvor. Receba a adoração do Teu povo, receba a adoração do Teu povo. Pai, muito obrigado pela manhã desse dia, obrigado por esta oportunidade de ministrar a Tua palavra, muito obrigado por esse momento tão bom na Tua casa, momento em que nós estamos sendo renovados pela Tua presença, pelo Teu Espírito Santo, pela força, pelo poder da Tua palavra. Toda honra seja ao Senhor. Tu és grande, Tu és o nosso Deus, e nós Te louvamos e Te agradecemos no nome de Jesus. Queridos irmãos, a nossa escola bíblica Videira Frutífera está encerrada em nome de Jesus. Vão em paz, Deus abençoe a todos, um bom domingo. Que Deus guarde a tua vida, em nome de Jesus. Amém.